E é muito importante você estar por dentro das transações tributárias. Por quê? Porque elas são aplicáveis tanto para grandes empresas, como para pequenas empresas, como muitas vezes para pessoas físicas. E é importante você saber lidar com isso, você saber, inclusive, pesquisar aqui no sistema da Procuradoria da Fazenda Nacional, por exemplo, quais são as transações tributárias que estão em vigor. Por quê? Porque um cliente que tem um débito tributário, seja ele um débito tributário junto à Receita Federal, inscrito ali na Procuradoria da Fazenda Nacional, que está em execução fiscal, né? Claro que se ele é um débito, um valor que é indevido, né? E temos aqui aulas, várias aulas, eu estou sempre explicando para vocês como identificar, se tem argumentos para derrubar, para cancelar essa exigência, prescrição tributária, prescrição intercorrente, nulidades ali na execução fiscal, mas às vezes o que acontece? Às vezes o que acontece é que nós nos deparamos com uma execução fiscal e que não tem argumentos. Né? O tributo é realmente devido. Né? Se o tributo é realmente devido, então, será que não dá para fazer nada? Né? Sim, dá para fazer. Dá para você prestar ali uma assessoria tributária, você fazer o que? Uma gestão do passivo tributário, e inclusive orientando ali e fazendo todo o procedimento para a transação tributária, identificando qual é o melhor mecanismo ali de transação tributária. Quando a gente fala de transação tributária, a transação é isso aí, né, Hildo? Penso dia e noite no tributário, é assim mesmo, né? A transação tributária, ela precisa de lei, tá? Lá no Código Tributário Nacional, né? A gente tem lá o artigo 170 do Código Tributário Nacional. E esse artigo 170, o Código Tributário, ele é super antigo, né? Ele é o quê? Código Tributário Nacional, ele é de 1966. Então, a gente tem uma previsão, assim, geral, abstrata de transação tributária desde 66. Só que isso não tinha sido implantado até então. Né? Até então, a transação tributária tinha ficado de escanteio e tinha, inclusive, muitas discussões se transação tributária era algo possível dentro do nosso ordenamento, porque transação, né, uma transação, o que, que ela significa? Significa abrir mão de alguma coisa. Significa que o fisco vai abrir mão de alguma coisa e o contribuinte também vai abrir mão de alguma coisa. Né? São concessões mútuas. E quando é que isso começou efetivamente? Então, olha como é uma coisa recente, né? Começou, na verdade, com uma medida provisória lá no finalzinho, melhor dizendo, é artigo 171 do CTN, né? Eu mencionei o 170, é de compensação tributária, é o 171 que trata da transação. Então, no finalzinho de 2019, em outubro de 2019, foi editada uma medida provisória. E lá começou, então, a realmente ter uma previsão em lei. Por quê? Porque não basta ter a previsão no Código Tributário, é preciso ter a lei especificando como fazer a transação. Quais são os limites? Quais são os critérios? O que, que a União vai abrir mão? O que, que o contribuinte vai abrir mão? Precisa da lei. Né? Então, foi editada uma medida provisória que foi, então, convertida em abril de 2020 para a Lei 13.988. Então, hoje, quando a nossa transação tributária, pelo menos a transação em geral da esfera federal, tem fundamento nessa lei aí. É essa lei 13.988 que vai trazer os critérios, tá? Porque não pode simplesmente a Procuradoria da Fazenda Nacional ou a Receita Federal falar assim, vou publicar um edital dando desconto de 100% das multas. Vou publicar um edital dando um parcelamento em 200 vezes. Não, eles não têm essa liberdade. Por quê? Por causa do princípio da legalidade. Se eu tenho o princípio da legalidade, quer dizer que quem
traça esses limites é a lei. Então, vai ser essa lei aqui, tá? 13.988 de 2020. E quando ela foi instituída, vejam que ela é uma lei ordinária, tá? Então, essa lei ordinária que trata da transação tributária, ela no começo tratava e concedia, tinha possibilidade de transação tributária somente para os débitos, vamos dizer assim, regulares, né? Ou seja, quem estava no lucro presumido, quem estava no lucro real, os seus tributos, maravilha, podiam ser enquadrados na transação tributária. Mas e quem estava no Simples Nacional? Os débitos do Simples Nacional, naquele momento, não podia ter transação tributária. Por quê? Porque o Simples Nacional, ele é regulado por lei complementar, tá? Artigo 146 da Constituição fala que o Simples tem que ser regulado por lei complementar. Então, só que aí o que foi? Veio uma lei complementar. A Lei Complementar 174 de 2020 também, vejam, de agosto de 2020, o que ela fez? Autorizou a extinção dos créditos tributários apurados no Simples Nacional mediante a transação resolutiva de litígio. Então, olha só que coisa que é importante, tá? A Lei Complementar 174 falou assim: olha, débitos do Simples Nacional também podem ser objeto de transação tributária.